Então nós vamos meditar na Palavra do Senhor. Espero que quando nós sairmos, que os irmãos não estejam zangados comigo, porque eu não sou nada, sou apenas um instrumento do Senhor e eu vou-vos falar o que diz a sua Palavra. Então, nós hoje vamos falar de alguns grupos de pessoas que existem. E em relação ao seu relacionamento com Deus, portanto, 3 grupos de pessoas que existem em relação ao seu relacionamento com Deus. Então, há aqueles que têm um relacionamento inexistente. Deus para eles não existe, ou têm uma vaga noção que ele exista, mas não lhe dão muita importância ao facto. Depois temos o homem, que a Bíblia chama de homem espiritual, que ele será ser um relacionamento completo e real com Deus. E depois temos aquilo que a Bíblia chama de homem carnal, homem segundo a sua carne, a sua natureza, que muitas vezes tem um relacionamento parcial ou um relacionamento fingido com o Senhor. E nós vamos começar por ver aqui um pequeno texto em 1 Coríntios 2,14. Que nos faz um retrato do homem natural. Portanto, 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, se este homem natural vive como se Deus não existisse, se ele não aceita Deus, não aceita o seu Espírito, então ele não pode entender as coisas de Deus, porque estas coisas de Deus se discernem espiritualmente. Portanto, este homem vive a maior parte das vezes sem pensar em Deus e muitas vezes até com ousadia dizer que Deus não existe e que toda a sua criação é obra do acaso e, portanto, assim vão vivendo as suas vidas. Mas esses aí, é muito claro que não é esse o caminho que nós queremos seguir, não é? Agora, eu fiz este sermão, esta meditação, baseada num livrinho que se chama Passos para o Reavivamento Pessoal. Quem esteve no GAM recebeu esse livrinho. E eu, quando eu comecei a ler aquele livro, eu levei um susto. Porque, de uma maneira geral, é assim, se nós estamos na igreja, nós deduzimos que somos pessoas espirituais, não é? Mas, às vezes, nem sempre somos. Às vezes, nós comportamos como pessoas carnais. E este carnais não tem tanto a ver, às vezes, com a noção que às vezes temos de carne, carnais, não. Tem a ver com a nossa natureza humana, portanto, a nossa natureza pecadora. E nós vamos ver, estamos em Coríntios, na mesma, e vamos ver o capítulo 3 e os versículos 1 a 3, que Paulo está a falar para os membros da Igreja de Corinto, portanto, membros da Igreja do seu tempo. E, no fundo, a palavra também nos fala a nós hoje. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Portanto, uma prova que realmente Paulo via nos membros da Igreja de Coríntio é que eles eram pessoas que andavam em contendas, tinham ciúmes uns dos outros, andavam em contendas entre eles. E então ele diz claramente: vós ainda sois carnais, vocês ainda são como os bebés, vocês não estão a crescer, vocês não estão a desenvolver-se na vida espiritual. Isto é muito preocupante, meus queridos irmãos. E foi aí que eu levei um susto. Porque eu percebi que eu, às vezes, em algumas áreas da minha vida, ainda às vezes funciono de uma forma carnal. E se calhar, alguns de vós também vos acontece isso. E há uma coisa interessante em relação, por exemplo, na época de Jesus, quem eram os homens religiosos daquele tempo?
Os homens que diziam conhecer a lei, as escrituras. Quem eram eles? Eram os fariseus. E depois tínhamos outra classe, que eram aqueles que normalmente estavam ligados ao sacerdócio, à família do sumo sacerdote, que eram quem? Os saduceus. E este grupo, os fariseus, era um grupo muito legalista. E os saduceus levavam as coisas de modo leviano. Não é? Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na futura vida imortal. Tinham assim uma religião muito daqui e de agora, muito do tempo presente. E o que é facto é que, tanto um como outros, eles pensavam que tinham a interpretação bíblica correta. As suas quesílias entre eles é porque eles realmente achavam que tinham a interpretação bíblica correta, que tinham uma atitude louvável. Mas Jesus mostrou-nos que ambos os grupos eram carnais. Ou seja, não estavam cheios do Espírito Santo. Porque se eles estivessem cheios do Espírito Santo, eles não poderiam ter feito aquilo que fizeram com Jesus. Não é? Pronto. Só que hoje, na igreja, trazendo aqui para os nossos dias, nós também temos grupos de pessoas que se consideram extremamente conservadoras. Elas são, segundo todas as normas, todas as minúcias, elas são conservadoras. Eu, sinceramente, me identifico mais com o lado conservador. E depois há os liberais, que acham que tudo é fácil, tudo se vai levando, não é? E só que, meus queridos, tanto uns grupos como outros podem ser cristãos carnais, tal como os fariseus e os saduceus eram. E pelas intermináveis discussões que muitos destes grupos se envolvem, cada um querendo ter razão, cada um querendo ter, portanto, que a sua opinião prevaleça, muitas vezes ofendendo-nos uns aos outros. A palavra mostra que não podem estar cheios do Espírito Santo enquanto estão a comportar-se dessa forma. E nós vamos ver em Gálatas, são passagens subejamente conhecidas nossas, até já estudamos aqui há um tempo, na escola sabatina, mas é sempre muito importante nós pensarmos isto com regularidade. Então, nós vamos ver Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Nós, assim, estas primeiras coisas, isto não tem nada a ver comigo, isto não tem nada a ver com os membros da igreja, não é? Idolatria, feitiçarias, inimizades, isto aqui já começamos assim às vezes, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas em oposição a estas obras da carne, a estas obras da natureza humana, temos o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Estas palavras foram também inicialmente escritas para membros da igreja. E a grande diferença
entre nós fazermos as obras da nossa natureza humana, carnal, e produzirmos o fruto do Espírito, é exatamente o nosso relacionamento com o Espírito Santo. É o nosso relacionamento com Jesus que vem até nós com o seu Espírito Santo. O cristão espiritual tem que ser um cristão autêntico. Jesus tem que assumir o controle da sua vida. Mas não pode assumir o controle da sua vida, que é o que mais normalmente nos acontece. Por vezes temos fases da nossa vida, eu falo por mim, que realmente estamos a procurar o Senhor e buscá-lo com todo o coração, e parece realmente que estamos a produzir frutos, mas há momentos de grande aridez espiritual, em que nós, vamos ver aqui os porquês, ou os possíveis porquês, não estamos a fazer esta caminhada, esta entrega diária do nosso eu a Jesus. Porque aquilo que é mais importante na vida cristã é nós cada dia entregarmos o nosso eu a Jesus. Porquê? Porque se não for assim, quem é que domina a nossa vida? É o homem natural. E quem é que está por trás do homem natural? Nós sabemos, não é? É o nosso inimigo. O inimigo de Deus. E assim, meus queridos, nós podemos viver pela nossa própria força e nossa habilidade. Nós até podemos ser pessoas muito certinhas. Podemos vir à igreja, satisfazer os nossos compromissos financeiros com o Senhor, estamos envolvidos em muitas atividades da igreja, até ajudar os pobres. Mas se no nosso coração Jesus ainda não é completamente o Senhor, se nós não estamos a submeter-nos cada dia a Ele, para que Ele derrame o seu Espírito Santo e faça em nós a obra transformadora que tem que ser feita, então ainda nós estamos a viver como cristãos carnais. Nós vamos ter aqui um texto que também é conhecido, está em Mateus 7. Mateus 7, 22 e 23. É um texto muito forte. Estamos a falar realmente quando Jesus voltar e Ele fazer a separação das pessoas, e aqui diz-nos, 7, 22 e 23. Muito naquele dia vão dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demónios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Estas pessoas faziam coisas em nome de Jesus, mas na realidade Jesus não as conhecia, porque elas não estavam a viver segundo o seu espírito. E eles praticavam a iniquidade porque a sua lei, a lei de Jesus, não estava no seu coração, levada pelo Espírito Santo. Nós vamos ver outro texto em Romanos 12, 1 e 2. Do 12, 1 e 2. Que nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, aqui nos diz que nós temos que nos entregar inteiramente ao Senhor. Para quê? Para que o seu Espírito faça uma renovação da nossa mente e nós possamos compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e possamos ter prazer em obedecer-lhe. Porque quando nós procuramos fazer as coisas do Senhor com o seu Espírito em nós, nós faremos o bem naturalmente, nós fazemos a vontade de Deus naturalmente. Mas se nós estamos a esforçar-nos por nossa própria natureza estar a fazer as coisas de Deus, elas tornam-se muitas vezes maçadoras, tornam-se difíceis e nós muitas vezes ficamos frustrados. Porque talvez
ainda não tínhamos entendido verdadeiramente o que é que realmente o Senhor quer de nós. O Senhor deseja, eu vou-vos ler uma citação de Ellen White que está nos Atos das Nações, que ela diz: Deus deseja libertar-nos do nosso eu, da escravidão do pecado. Mas como isto requer uma completa transformação, uma renovação de toda a nossa natureza, é necessário rendermos inteiramente a Ele. Porque realmente a renovação que tem que ser feita no nosso interior. E tem que ser uma transformação radical. Isto só pode ser feito pelo Espírito Santo. Não pode ser feito pela vontade humana. A nossa posição, a nossa atitude é desejar submeter-nos ao Senhor. Nós não temos uma parte muito importante a fazer. É decidir, cada dia, que o Senhor vai ser o nosso Senhor. Nós temos que decidir cada dia que queremos ser guiados pelo Espírito de Deus e não pela nossa própria natureza. Até porque nós, e a senhora vai também na fala no livro Caminho a Cristo, ela diz que o nosso ego ofende-se facilmente. Ficamos facilmente ofendidos, ciumentos, irritados, ressentidos. Mas Deus quer nos libertar destas atitudes. E Ele quer nos libertar desta escravidão. Mas então, só pode fazê-lo quando realmente nós nos entregarmos a Ele. Nós temos que fazer a escolha. Eu quero ser libertado da escravidão do pecado, para participar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, ou eu não quero. Quando nós vamos a Jesus, Ele prometeu dar-nos um novo coração. Prometeu pôr dentro de nós o seu Espírito. Mas como é que nós depois fazemos esta caminhada no dia a dia? Porque inicialmente até parece tudo fácil. Nós conhecemos o Evangelho, ficamos fascinados com ele e nós decidimos batizar-nos, decidimos tornar-nos membros da Igreja e suplicamos ao Senhor que derrame o seu Espírito sobre nós. Só que depois isto tem que ser uma renovação diária. Nem é uma coisa ocasional, é uma coisa diária. E vamos ver o que é que Jesus nos diz em João 15, 4 e 5. E o que é que ele diz para nós fazermos em 4 e 5? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós devíamos pensar neste texto todos os dias, meus queridos. A nossa união com Cristo é a única forma de nós realmente fazermos as suas obras. A nossa união com Cristo, através do Espírito Santo, é a única maneira de nós fazermos as suas obras, porque se nós não permanecermos nele, nada podemos fazer. Mas se nós permanecermos nele, certamente que faremos a sua vontade. Isso será natural em nós. Muitas vezes nós, como cristãos, queremos fazer a vontade de Deus, até somos sinceros, o Senhor conhece, mas talvez inconscientemente, muitas vezes queremos viver segundo a nossa vontade e em conformidade com as nossas próprias ideias. Mas isto não é possível. Não dá para servir a dois senhores. E nós sabemos que nós estamos no fim dos tempos, nós sabemos que nós somos a Igreja de Laodiceia, nós também sabemos que Jesus tem um convite a fazer esta Igreja, e esta mensagem à Igreja de Laodiceia está em Apocalipse 3, e, portanto, o que é que nos diz aqui? Portanto, 14, 3, 14.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, portanto diz Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Pois, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te a minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim que vejas. E depois o Senhor diz-nos: eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e sairei com ele e ele comigo. E então, o que é que nos aparece aqui? Jesus a bater à porta. Porquê é que Jesus está a bater à porta? Jesus está do lado de fora, batendo à porta. Ele não entra se não for convidado. E isto tem que ser uma coisa que cada um de nós tem que decidir. Porque ele também diz que apesar de amar e desejar disciplinar aqueles que ama, e ama de uma forma que nós nem imaginamos, o que é facto é que ele diz: se tu não mudares de rumo, eu vou ter que desistir de ti. Então, o que é que nós temos realmente que suplicar ao Senhor? O seu Espírito Santo. Que o seu Espírito Santo nos revele o seu amor. Que nós possamos exercer fé na justiça de Cristo. As tais vestes brancas que nos convém ter. Porque se não o fizermos, meus queridos, o Senhor não pode contender para sempre connosco. Ele não vai contender para sempre comigo. E porquê é que nós, sabendo estas coisas, muitas vezes deixamos Jesus do lado de fora? Muitas vezes nós pensamos que o preço do discipulado é muito alto. Que temos que desistir de muitas coisas para seguir a Jesus de todo o coração. Tal como o jovem rico. Lembram-se dele, não é? Ele vinha todo contente de ter com Jesus, dizia que queria segui-lo, mas depois ele foi-se embora muito triste. Porque seguir Jesus significa vontade de mudar de vida e requer abnegação e entrega completa. Quantas pessoas, meus queridos, eu já vi que chegaram muito animadas, querendo conhecer a palavra de Deus, e há algum tempo atrás vão-se embora muito tristes. Porque acham que é tudo muito difícil, porque há muitas coisas que não se querem libertar, porque acham que lhes faz muita falta. Mas quantas vezes nós também agimos assim? Muitas vezes também por negligência. Deixamos Jesus à porta, porque não tomamos tempo suficiente para entrar em comunhão com Ele. Uma pessoa pode ser um membro comprometido com a igreja, pode ser um líder, e ainda assim ter uma relação morna com Cristo. Às vezes podemos estar tão dedicados à realização de muitas tarefas que negligenciamos a nossa relação pessoal com Jesus. É trágico pensar que uma pessoa possa estar tão ocupada com a obra de Deus ao ponto de negligenciar o Senhor da obra. Eu tenho uma pessoa, minha amiga, muito querida, uma pessoa muito próxima de mim, que me dizia, que há uns tempos atrás, que houve um tempo da sua vida que estava tão ocupado a fazer a obra de Deus, a fazer evangelismo, que ele não tinha uma relação com o Senhor da obra. Portanto, ele conhecia a igreja, conhecia as doutrinas, conhecia as normas, mas ele não conhecia o Senhor. A mornidão não é definida pelo que a pessoa faz ou deixa de fazer, mas pelo facto de Jesus Cristo estar presente através do Espírito Santo, deixando conduzir os nossos pensamentos, as nossas conversas e os nossos atos. Porque é mesmo por esta sequência. O pensamento leva à conversa e ao ato. E se o Espírito Santo estiver em nós, nós vamos ser pessoas espirituais. Se não estiver, infelizmente, vamos ser pessoas carnais.
Eu vou-vos só citar um texto, não vamos ver para não atrasar muito, que está em Romanos 8, 8 e 9, que nos diz: aquele que está na carne, vou lá de qualquer forma. Portanto, 8, 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E é assim, meus queridos, é claro, se não tivermos o Espírito de Cristo em nós, se Ele não estiver a dirigir a nossa vida, não somos dele, não somos cristãos. Somos apenas uns cristãos aparentes. Muitas vezes também não exercemos a fé verdadeira em Jesus. Às vezes também receamos que Ele nos queira conduzir de uma forma que não nos agrada. Infelizmente, o Senhor sabe que isto às vezes me acontece em algumas coisinhas. Eu, por um lado, quero confiar, quero entregar tudo, mas há ali umas coisas que eu gosto delas, não é? E então, se calhar ainda não temos às vezes aquela fé suficiente, que fé implica confiança, para entregar tudo ao Senhor, confiar no seu amor e na sua sabedoria. Muitas vezes também argumentamos que estamos muito ocupados. E o que é facto é que as pessoas hoje estão muito ocupadas. Quem trabalha, trabalha mesmo. Mas também há assim uma coisa, queridos. Se nós, no momento, nas nossas ocupações, nós não tivermos tempo à comunhão pessoal, nós não vamos fazer progresso na nossa vida espiritual. E por vezes dizemos: eu não tenho tempo para Deus, eu só tenho 5 minutos, às vezes nem isso, não tenho tempo. Mas é, meus queridos, mas oxalá que o Facebook, a televisão e outras coisas, onde gastamos horas do nosso tempo, não venham a testemunhar contra nós que o que tínhamos não era falta de tempo, era falta de genuíno interesse pelas coisas de Deus. Outra coisa que também nos faz ficar em mornidão, às vezes são pecados que nós não queremos confessar. Ou então, não estamos disponíveis para perdoar os nossos semelhantes. Muitas vezes ficamos aqui dentro com mágoas, ressentimentos que duram. Não podemos encontrar paz. O Espírito Santo deseja uma entrega completa. E muitas vezes também nós atuamos de acordo com os nossos sentimentos. Mas a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Independentemente das minhas emoções, da maneira como eu me sinto, eu devo confiar na eterna palavra de Deus. Eu vou-vos ler uma citação, que é um bocadinho dura, mas não fui eu que a idealizei. Foi a serva do Senhor. Ela diz-nos: é uma solene declaração que faço à Igreja que nenhum em 20 dos nomes que se acham registados nos livros da Igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Será que as coisas mudaram para melhor, meus irmãos, desde quando ela escreveu esta declaração? Vamos supor, cada um de vós suponha, eu vou supor também, suponha que vamos morrer hoje. Podemos ter um ataque cardíaco, podemos sofrer um acidente. Nós temos a certeza hoje da vida eterna ao lado de Jesus Cristo? Nós não podemos permanecer em certeza. Mas esta resposta será dada se eu souber quem é o Senhor da minha vida. Se Jesus Cristo for o Senhor da minha vida, não pelas minhas obras, não pelas minhas forças, mas pelo seu imenso poder e graça, eu vou estar com Ele na eternidade. E isto é uma coisa que cada um de nós tem que resolver hoje. A Bíblia está cheia de leis éticas maravilhosas, em que nos instrui a amar o nosso inimigo, a perdoar tudo, a perdoar a todos por tudo, a vencer ao pecado. Mas isso só pode ser alcançado pelo poder do Espírito Santo.
não através do esforço humano. Quando nós tentamos fazer as coisas corretas por nosso próprio esforço, nós fracassamos e sentimos-nos frustrados. Já falhei mais uma vez. Eu já errei mais uma vez. Meus irmãos, que eu e que vocês nos possamos tornar humildes, como criancinhas, e suplicar cada dia ao Senhor que nos cure, que nos dê o seu Espírito, que transforme a nossa natureza. Porque senão, meus queridos, sabem o que é que acontece? Nós podemos deixar de fazer o que é errado, por uma questão de disciplina. Mas no fundo, nós ainda gostamos daquilo que evitamos. E tornamos-nos pessoas frustradas. A maior parte das vezes, como eu disse já um bocadinho para trás, nós estamos divididos entre períodos de comunhão e períodos em que, negligenciando esta comunhão, pelas nossas múltiplas atividades e distrações, nós fazemos as coisas para a nossa própria força. Mas o formalismo religioso é perigoso, porque ele tem forma de piedade, mas não tem a sua força. Vamos ler Isaías 64, 6. Isaías 64, 6 diz-nos: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. E vamos ler Jeremias, logo a seguir, 13, 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Portanto, este é o retrato que a palavra de Deus nos diz de nós. Nós somos isto. E não podemos modificar-nos por nós próprios. Mas vamos ver uma promessa maravilhosa da palavra do Senhor, que está a seguir a Jeremias, está em Ezequiel. Ezequiel 36, 26, 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Que maravilhosa promessa! É o Senhor que nos dá um novo coração. É o Senhor que nos quer dar o seu Santo Espírito. É o Senhor que quer transformar este coração de carne, de pedra, num coração carnal, um coração de pedra, num coração de carne, um coração espiritual. É Ele também que nos fará andar nos seus estatutos e nos seus juízos. É Ele que nos dará poder para observar a sua lei. Mas a nós compete escolher cada dia a vontade de Deus, e Ele nos dará a força e o poder para a realizarmos. A senhora White diz-nos, nos Atos das Nações, o seguinte: é por isso que precisamos pedir diariamente pelo Espírito Santo com fé, nos rendendo ao Senhor todas as manhãs com tudo que temos e somos. Porque só aqueles que disserem: Senhor, tudo quanto sou e possuo te pertence, serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Nós, meus queridos irmãos, precisamos muito de pedir para amar a Jesus. O meu marido costuma dizer: quando nos apaixonamos por Jesus, a vida cristã torna-se fácil. O Senhor quer dar-nos esse amor. Só o seu Espírito nos pode conceder. O Senhor não quer que nenhum dos seus filhinhos se perca. Ele quer liberar a sua igreja do estado de Laodiceia. Ele quer nos preparar para a volta de Jesus, que será em breve, e para o tempo especial que antecede a sua volta.
Ele quer trazer o grande e último revivimento ao mundo através daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O que quer dizer, Ele quer trazer esse grande revivimento, poder do Espírito Santo, através de nós. O Senhor Jesus também nos diz, vamos só citar, em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E também nos diz em João 6:37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós não temos que nos perder, nós não nos vamos perder se nós realmente seguirmos aquilo que Jesus nos diz. Ele não nos lança fora, pelo contrário, Ele quer caminhar connosco cada dia, Ele quer viver em nós, Ele quer refletir-se em nós, Ele quer impressionar o mundo lá fora através do nosso testemunho vivido. Vamos ler o último texto que está em Efésios 3. (3, 16 a 19). Para que segundo, então ele está a falar sobre o Pai, não é? E para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim Cristo habite no vosso coração pela fé, e estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender, aliás, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isto é aquilo que o Senhor quer para nós. Habitar em nós. Habitar no nosso coração. E Ele quer que nós o possamos conhecer. Conhecer algo deste amor que Ele tem por nós, que excede todo entendimento. Mas isto é possível realmente se dermos abertura ao Espírito Santo. Quando nós passamos pouco tempo com Deus, quando lemos a palavra ocasionalmente, superficialmente, um versículo ou dois, nós vamos receber forças proporcionais ao tempo que temos dedicado à comunhão. Vamos fazer uma comparação. Nós sabemos que a palavra de Deus é alimento espiritual para o crente. E nós também precisamos de alimento físico, não é? O que acham se nós resolvêssemos nos alimentar só uma vez por semana? Argumentando que não tínhamos tempo e outras coisas, íamos alimentar só uma vez por semana. Não era possível, não é? Mas, por vezes, temos tendência realmente a alimentarmos muito pouco da palavra de Deus. E quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós não pedimos o Espírito Santo, sabem o que é que acontece, meus queridos? A nossa adoração, o nosso tempo devocional não passa de obrigação, é uma formalidade. Quando nós realmente somos de Jesus, quando nos entregamos inteiramente a Ele, a adoração é uma necessidade, é uma alegria. Mas se nós não o fizermos, é tudo assim, é tudo muito formal. E não dá aquela alegria que precisávamos ter, a alegria do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo toma posse do nosso coração, transforma a nossa vida. Vou-vos deixar, por último, com uma citação de Ellen White que diz: os pensamentos pecaminosos são afastados, quando o Espírito de Deus toma posse do coração, renunciados às más ações. E, em contrapartida, o amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Quantas vezes andamos cansados e oprimidos? Quantas vezes ficamos desanimados? Mas o Senhor hoje convida-nos a abrir o nosso coração ao seu Espírito. A sermos verdadeiramente dele. Já não temos muito tempo, meus irmãos. E a brevidade da vida é grande e pode acontecer um desastre, entretanto. E nós temos que ter a certeza, hoje, que Jesus é o meu Senhor. Eu tenho que ter essa certeza.
E espero que vocês a possam ter também. E desejo de todo o coração que o Espírito Santo possa ser derramado sobre esta igreja. Que possamos tirar tudo aquilo que pode magoar o coração do Senhor. Para que não sejamos cristãos carnais, mas cristãos espirituais. Que não vivem pelos seus próprios esforços, pela sua própria vontade, mas pelo poder de Deus. Aí, o Senhor virá. E Ele nos levará para a eternidade. Não pode faltar, meus irmãos. Que possamos hoje escolher o Senhor a quem queremos servir. Amém.